Então vamos começar, professor. Antigamente, nós víamos, sempre que a gente fazia uma live, trabalhava sobre o preço de mel, o pessoal reclamava muito, o pessoal até chegava a comentar que a venda do mel era o bicho-papão do apicultor. É verdade. E agora parece que está mudando um pouco, o pessoal já começa a falar, professor, melhorou o preço no atacado está melhor, o entreposto está procurando o apicultor para poder comprar mel. É verdade. De fato, o mercado está melhorando? O mercado está novamente reagindo e reagindo numa força gigantesca. A apicultura brasileira ela viveu 3 momentos, tá? E eu vivi esses 3 momentos. Lá nos anos 80, princípio dos anos 90, o que a gente produzia de mel, Thiago, não tinha para quem vender. O consumidor brasileiro, ele não tinha o hábito de comer mel, ainda não tem. O consumidor brasileiro ainda come muito pouco mel. Nos anos 80, comia menos ainda. Então você colocava o mel no mercado e o mel não vendia. Entreposto não comprava mel, também tinha pouquíssimos entrepostos no Brasil. Nos anos 80 não chegava a 20 o número de entrepostos no Brasil. Hoje tem mais de 800. Então mudou muito a indústria de beneficiamento, muito. Então naquela época você colhia um mel de um ano inteiro, você chegava ao final daquele ano, você tinha às vezes a metade do mel que você não conseguiu vender, você tinha que guardar para o outro ano. Eu lembro, no final dos anos 80, que eu e meu pai chegamos a ter um mel que nós levamos quase 2 anos para poder vender a safra de 2 anos anteriores, que não tinha para quem vender. Nem mercado interno e muito menos mercado externo quando se falava da venda do produto para entreposto, para exportação. Quando entrou ali o final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000, aí você teve uma explosão na venda do mel. O mel ele galgou ali preços muito elevados para a exportação e também para o mercado interno. Veio então um período agora desses últimos 3 anos, onde o preço novamente sofreu uma depressão. Só que diferente dos anos 80, a exportação e venda de produto não parou. O que houve foi um momento no planeta de uma super safra de mel a nível planetário que derrubou o preço do mel no mercado internacional. Mas a venda de mel ela continuou ocorrendo. Foram raros os casos pontuais que o apicultor não tinha para quem vender mel. E chegamos a 2020, com a pandemia do coronavírus. E o mundo inteiro descobriu que precisa alimentar melhor, que precisa alimentar saudável para poder o quê? Prevenir o organismo não só do coronavírus, mas de uma série de outras doenças. Isso é um movimento planetário. É uma transformação silenciosa que vem ocorrendo na maneira do consumidor consumir o produto saudável. Esse movimento está sendo observado de valoração do produto pago ao produtor, não é só na apicultura não. O pessoal da fitoterapia não está dando conta de produzir. O pessoal da fitoterapia está desesperado, porque a demanda está altíssima e eles não têm o quê? Erva medicinal produzida a contento para poder atender o consumidor. O pessoal que trabalha com orgânicos, idem. Então a demanda ela é uma demanda nacional em todas as áreas. A apicultura também está nela. Então o mel que estava aí sendo vendido aos entrepostos para exportação, que o produtor tinha o mel na mão e entregava para o atravessador, para o entreposto, até um ano atrás, a 5, 6 reais o quilo, hoje está entregando já na faixa de 13, 14, 15 reais. Então o preço deu uma valoração de 10 reais no quilo no prazo de um ano. Isso é um valor muito grande. Agora, comparado... Eu vou perguntar, não vale a pena vender, professor? Esse é o ponto. Comparado ao mercado interno de venda direto ao consumidor, não vale a pena vender a 15 reais o quilo. Então a gente vai falar isso pessoal daqui a pouco. Antes, eu vou fazer um pedido para a turma, que parece que o YouTube não está ajudando muita gente. Eu acho que o pessoal não está dando muito joinha pra gente, professor, e não está compartilhando nossa live. É mesmo, rapaz? Então eu gostaria que o pessoal desse um like nos vídeos no YouTube, no Instagram, dá aquele joinha, aperta o coraçãozinho no Instagram e no Facebook também. Aperta o joinha no Facebook pra gente, pra poder dar relevância pro canal e entregar mais, porque o pessoal não tá comparecendo nas lives. É isso aí, pessoal. A gente precisa realmente do quê? A gente precisa que vocês deem aí, ó, deixar like pra gente aí,
Porque é essa like que realimenta o canal junto ao YouTube, né? Gerry Adriane que está com a gente aí, Gerry Adriane, dá essa força aí para nós, Gerry, para poder ajudar a turma aí, para a gente deixar nossa like e também chamar o pessoal lá nos grupos, lá do Telegram, do Instagram, as redes sociais diversas, o pessoal do Facebook, chamar aí para esse tema dessa live, que é importantíssimo para o pessoal que está aí começando a apicultura, pessoal, tá bom? Antes de voltar, professor, falar sobre o nosso mercado interno, eu quero trabalhar ainda um pouco aí dentro do mercado externo, porque isso influencia também no preço aqui dentro, né? Com certeza. Porque os atravessadores, as grandes indústrias que compram o mel, geralmente vai tudo para fora. Tudo para fora. Então, essa questão de dólar alto, a questão da China estar consumindo muito, população crescendo muito, isso ajuda no preço do mel? Isso ajuda no preço do mel porque você tem uma demanda maior do que a oferta, né? Você tem hoje um mundo que está querendo comer mais mel, comer mais própolis. Então, a partir do momento que você tem esse processo, aonde você tem uma demanda muito maior do que a oferta, é natural que o preço suba. A China, nós estamos falando ali de 1,5 bilhão de pessoas. A Europa, a gente está falando de um outro 1 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos, 300 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, com 300 milhões, come 1/4 de mel do mundo. 1/4 do mel que é produzido no mundo, os Estados Unidos come sozinho. Então é uma demanda gigantesca que existe no mercado americano. Tanto é que o grosso do mel do Brasil que vai para exportação vai para os Estados Unidos. O Brasil manda mel para 28 países, mas o principal país que compra são os Estados Unidos, né? Agora, mesmo havendo esse movimento do mercado internacional, isso está criando ainda maior um abismo entre o produtor e o consumidor brasileiro. Né? Deixa eu entrar nesse ponto então, sobre a questão do consumo do mel, professor. Como é que é o consumo do mel no Brasil e o consumo do mel em outros países? Quando a gente pega o país que mais come mel no mundo é a Suíça. O suíço ele come a quantidade de 1.150 gramas. 950 é o alemão. 1.100 gramas por suíço ano. Só que a Suíça é um país pequenininho com uma população pequena. O alemão come 950 gramas por alemão ano, mas também é um país de uma população relativamente média, não é um país grande. Os Estados Unidos é o terceiro país que mais come mel por habitante ano, 900 gramas por americano ano, só que são 300 milhões de americanos. Então 300 milhões, cada um comendo 900 gramas, só os Estados Unidos consomem a bagatela de 270 a 300 mil toneladas de mel por ano. 270 milhões a 300 milhões de quilos de mel por ano. Então os Estados Unidos comem sozinho o equivalente a 1/4 da produção de mel do mundo. É muito mel o que um americano realmente come, o que o americano realmente busca, né, Thiago? E no Brasil? No Brasil, a última estimativa que foi levantada, que foi meados de 2016, eles encontraram a quantidade em torno de 60 a 100 gramas por brasileiro ano. O brasileiro não tem hábito de comer mel. O brasileiro ele tem hábito de consumo de outros alimentos, mas ele não tem o hábito do consumo do mel como o americano tem, como o alemão tem, como o suíço tem. O brasileiro tem aquela ideia ainda de que mel é remédio, não é alimento? Ele tem essa ideia de que o mel ele é remédio, ele não é alimento, mas ele também tem a ideia do produto como alimento. Existe um pouco aí de uma crença limitante da ideia de que ele interpreta o mel como remédio. Muita gente interpreta como remédio. Uhum. Aqui na Companhia da Abelha, chega o período do inverno, é o período que mais vende mel, porque a pessoa vem comprar o mel para preparar o chazinho para combater a gripe e o resfriado. Mas a gente também sabe que o grosso dos brasileiros, eles não comem mais mel porque eles não encontram um produtor que ele possa criar um vínculo de confiança para poder comprar um produto de qualidade. Esse desconhecimento do brasileiro, isso é um ponto negativo, porque o brasileiro consome pouco mel comparado aos outros países do mundo, ou é um ponto negativo porque é um mercado que está muito aberto e o brasileiro tem possibilidade de consumir muito mais do que já consome? Olha, Thiago, isso aí depende, sabe do quê? Isso aí depende da visão empreendedora do apicultor. Porque o apicultor empreendedor, ele enxerga nisso o mercado mais potencial de consumo de mel do mundo. O mercado com maior potencial de consumo de mel do mundo é o Brasil.
Não tem nenhum outro país do mundo hoje com potencial de consumo de mel igual ao do Brasil. Por quê? Porque come pouco. Então, se ele come pouco, então a gente ainda está falhando na maneira como a gente oferece esse produto ao nosso consumidor. Se a gente trabalha a maneira correta, se a gente segue as técnicas corretas, se a gente segue o método correto, da gente trabalhar um marketing correto para esse produto chegar na mão do consumidor brasileiro, ele compra mel. Nós temos aqui consumidores aqui na Companhia da Abelha que não é em 1 quilo ano, não. Nós temos consumidores aqui que o pai da família, a mãe da família chega aqui, compra 3, 4 quilos de mel por mês. Porque escolheram pegar o açúcar cristal e jogar no lixo, que é um veneno. E entraram com o mel substituindo o açúcar cristal como adoçante dos alimentos. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Agora, chegar nisso não é da noite para o dia. É um trabalho que tem que ser desenvolvido pelo apicultor para criar esse vínculo com o consumidor. E quando esse apicultor cria o vínculo com o consumidor, aí a venda dele ocorre toda para o mercado interno, não a R$15 o quilo, Thiago. Aí é vender a 50, a 60, a 70. E quando ainda aquele apicultor, ele parte para o processo não só da venda do mel puro, do extrato de própolis puro, do pólen puro, mas ele parte para o processo do beneficiamento, que ele vai fazer o beneficiamento ali na forma de produtos e subprodutos derivados dos produtos das abelhas. Ele fazer o mel composto com própolis, o mel composto com pólen, com geleia real, ele fazer o mel composto com a fitoterapia, ele fazer o mel com própolis e agrião, ele fazer o mel com própolis e gengibre, ele fazer o mel com própolis e hortelã. Então são tantas as ervas medicinais que podem ser agregadas ao mel junto com a própolis. Ele desenvolver linhas de produtos cosméticos. Aí a gente está falando do quê? A gente está falando de um mercado que não é de você ganhar alguns milhares de reais. A gente está falando de um mercado milionário. Um mercado milionário e que ainda menos de 1% dos apicultores perceberam a mina de ouro que eles têm na mão deles. Professor, e essa questão do vender para o consumidor, como é que é esse primeiro passo? Como é que eu vou atingir esse mercado consumidor? É possível um apicultor criar um mercado consumidor? Todo apicultor é possível de criar um mercado consumidor. Todo. Ah, não, mas eu não sei vender, né? Eu não sei vender, eu não sei conversar, eu prefiro pegar o produto e entregar lá no atravessador do que eu ter que colocar a minha cara para poder oferecer ao consumidor. Eu tenho vergonha de vender meu mel. Primeiro passo é você perder a vergonha. O apicultor perder a vergonha de oferecer o mel, né, Thiago? Vergonha por quê? Você deveria ter vergonha se você fosse vender pinga, cachaça, droga, porcaria, coisa que levasse ao vício, à perda da liberdade do ser humano. Você está oferecendo um produto que é um alimento saudável. O alimento mais saudável do mundo. Você não tem que ter vergonha, você tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho de oferecer o mel. Orgulho de oferecer a própolis, orgulho de oferecer o pólen, orgulho de oferecer os produtos que você, porventura, vem efetuar o processo de manipulação e industrialização. Então você tem que ter orgulho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que você perdeu esse medo de oferecer o produto, de que você vai ter orgulho de vender o produto, é você estabelecer o ensinamento, o treinamento para utilizar a embalagem adequada. A gente conhece muitos apicultores que vendem mel para o consumidor final. Aí coloca mel dentro de garrafa de caninha 51, dentro de garrafa de pinga, dentro de garrafa de uísque, pega um sabugo de milho imundo, coloca ali tampando a garrafa e vai oferecer para o consumidor. Mel não é para ser vendido assim. Mel ele tem que ser vendido aonde? Ele tem que ser vendido na embalagem adequada, né? Na embalagem correta. William, pega ali uma bisnaga, por gentileza, triangular ali para mim. Ele tem que ser vendido na embalagem correta. Aqui é a bisnaga do mel do Douglas, né? O Douglas que é lá de Caldas Novas, né? E aqui a gente mostra para ele, aqui o nosso mel, olha que embalagem bonita. Mel é isso aqui. Você tem a rotulagem adequada, né? Você contratar um designer de rotulagem para fazer a rotulagem do seu produto, para constituir a imagem do seu produto. O seu produto ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma identidade visual. Aí você pega e coloca dentro de um PET de refrigerante, de um PET de Coca-Cola, de um PET de Guaraná Antártica. Qual que é a identidade visual que você está apresentando no seu produto? A pior possível.
Então você tem que ter embalagem correta, rotulagem correta, apresentar o produto. O próximo passo é efetivamente oferecer o produto ao consumidor. E quando você oferece o produto ao consumidor, Janaína, aquela embalagem daquela amostrinha de 100 gramas está aí, Darielle? Eu estou procurando ela aqui. Ah, não, está aqui o potinho. Aqui dá para a pessoa ter ideia, né? Ele só não está com rótulo, mas dá para a pessoa ter ideia. Isso aqui é um potinho, né, Janaína, de 100 gramas de mel. Isso aqui é a nossa amostra, Thiago. Isso aqui é a nossa amostrinha. Isso aqui a gente já invasa todo mês. A gente invasa uma quantidade aqui de 200, 300 amostras dessa. Sabe para quê? Para poder dar de presente para a pessoa. Que é falando, esse aqui é o meu mel, aqui é o mel da Companhia da Abelha, eu que colho, eu que embalo, eu que rotulo. Não vim te vender não, eu vim te presentear esse mel. Aqui é uma amostrinha de 100 gramas para você experimentar o produto, e aqui é o mel de cipó-uva. Quem conhece mel de cipó-uva sabe o sabor maravilhoso que ele tem. Quando ele leva esse mel para casa dele, que ele coloca no café da manhã, que ele tira com a colher aqui, né, Thiago? Verdade. E que ele vai comer, já tá me dando água na boca, é só falar de mel, o bicho pega. Né? Que ele tira esse mel, que ele põe ali no pão, que ele põe no biscoito, põe na massa do bolo e que ele come, ali, meu amigo, você está definitivamente condenado. Você, apicultor, apicultora, está condenado a, pro resto da sua vida, a vender mel para o consumidor final. Porque ele nunca mais vai te abandonar. Ele nunca mais vai deixar de comprar um produto na sua mão. Por trás daquilo você já tem um cartão de visita, você já tem um folheto, você já tem uma camisa, igual a gente tem a camisa da Companhia da Abelha, que todos os nossos vendedores aqui trabalham. Ou seja, você criou um mecanismo de venda. Ah não, professor, mas para você é fácil falar, você tem uma empresa, você tem uma loja. E quando eu não tinha loja? E quando eu comecei com os meus 8 anos de idade, que os primeiros méis que a gente colheu, eu e o meu pai, o Armindo pai, nós colhemos, que a gente colocava dentro dos potes. E eu com 8, 9 anos, ele pegava o equivalente ali a 8, 10 embalagens daquela, Thiago, colocava dentro do saquinho e falava, esse aqui é para você vender na escola. Eu com 8, 9 anos, começando. E aí eu ia para minha 4ª série primária, com a sacolinha, vendia mel para o professor, para a diretora, para o supervisor. Comecei ali, menino. Já pegando mel, vendendo mel e estabelecendo o quê? O lucro do produto. Quando aquele professor, aquela professora, o pai e a mãe do coleguinha, vendi demais, rapaz. Eu tinha lá uma coleguinha lá que era a Patrícia, chamava Patrícia, ela morava 2 ruas abaixo. Rapaz, quando eu comecei a levar mel, a Patrícia era louca com mel e o pai e a mãe dela iam buscar lá na escola e aí já perguntava, e aquele seu colega tá aí com mel pra gente comprar? E aí eu já tava com mel e oferecia, rapaz, e eles levavam. Era todo mês comprava mel, todo mês. Então, gente, é assim. Você não tem que esperar ter a loja, ter o momento, você tem que fazer. E do momento que você faz e que você não tem medo de oferecer o produto mais saudável do mundo, não tem jeito, invariavelmente, a sua venda vai acontecer o tempo todo para o consumidor final. E o Leandro França, professor, está no YouTube e fala pra gente assim, mas para fazer o brasileiro comer mais mel, teria que ter uma cooperação grande de vários apicultores. Não, você não precisa esperar a cooperação do apicultor. A cooperação tem que ser sua com você mesmo. Isso aí você está arrumando uma desculpa. Você está arrumando uma desculpa para vender. Não vai esperar a cooperação para começar a vender. Meu amigo, então você vai ficar esperando aqui. Eu vou ficar esperando a cooperação. Se eu tivesse que ficar esperando a cooperação, Thiago, lá atrás, nos anos 80, que muita gente sempre teve esse discurso, eu ouço esse discurso há 40 anos. Tem que ter uma cooperação, tem que ter uma cooperativa, tem que ter uma associação. Esperar isso, meu irmão, esperar isso, quem larga na frente bebe água limpa. A cooperação é sua com você mesmo. Qual cooperação? De vencer as suas limitações, de vencer a desculpa para querer oferecer o produto, de sempre colocar a culpa no outro. A culpa é de quem não coopera, a culpa é da cooperativa, a culpa é da confederação, a culpa é do governo, do Ministério da Agricultura que não divulga, a culpa é da televisão que cobra muito caro para fazer propaganda, a culpa é do povo que não come mel, a culpa nunca é minha. Aí eu fico aqui com o mel no balde entregando o mel para o atravessador. Você acha que o atravessador está esperando cooperação? O atravessador ele leva para dentro do entreposto e o que o entreposto faz?
Ele faz isso que eu estou falando para vocês, envasa fracionado, desenvolve a linha de manipulados, entrega para o consumidor final. Hoje, a lucratividade bruta, média, que qualquer entreposto de mel tem no Brasil com 1 quilo de mel, ela beira na casa dos R$200 o quilo. É muito dinheiro, né, Janaína? O pessoal lá da Socap, professores, falam que ele vende o mel direto ao consumidor final, no Face e no WhatsApp. Aí. Maringá, no Paraná. Só que não consegue vender, o máximo consegue é R$25 o quilo, professor. Não, isso aí o preço, meu irmão. O preço não é você que estabelece, não é o cliente que estabelece, é você quem estabelece. Né? Aqui na Companhia da Abelha, nós vendemos o mel a R$50 o quilo. Se você acha que o seu mel a R$25 é barato, aqui de frente à Companhia da Abelha eu te falo que eu oferto a você um mel ainda mais barato. Tem um cara aqui que tem uma bitaca aqui de frente à Companhia da Abelha, ele vende ali erva medicinal, que trem todo, e ele tem lá o litro do mel, não é a bisnaga bonita assim, litro do mel, a R$15 o litro. De frente aqui, a gente está aqui junto da avenida, de frente à Companhia da Abelha, ele tem essa bitaca R$15 o litro. O litro é R$60 o litro. A gente tem a garrafa de litro do PET de polipropileno, R$60 o litro. Ele vende a 15. Você acha que eu quero que ele saia de lá, Thiago? Para mim, ele pode ficar lá. Nem é concorrente. Não é concorrente. Por que ele não é concorrente? Ele não é concorrente porque o cara chega ali e comprou aquele produto barato, no dia seguinte ele está vindo comprar aqui de mim. Ele abre mercado para mim, porque o meu produto é o valioso. Então você que precisa estabelecer o preço do seu produto. E do ato que você estabelece o preço do seu produto, aí efetivamente você vai trabalhando o mercado consumidor de qualidade. E como que você diferencia a qualidade do seu produto? Apresentando o seu produto, né? Você dando o seu produto em condições. Então, pessoal, vocês têm que oferecer o produto de vocês, apresentar toda a qualidade do produto, de maneira que efetivamente ele crie valoração. E aí apresentar a qualidade do produto é você entender os benefícios do mel. Tem que estudar o que é mel, de onde que vem o mel, como que a abelha processa o mel no corpo dela. Descobrir que néctar não é mel. Néctar é o produto açucarado da flor. O mel é o produto que a abelha transformou no corpo dela e que levou para dentro do favo. Esse é um ponto importante, porque até no método do da abelha a gente trabalha muito isso lá no curso, né, professor? Sim, sem dúvida. A questão de que o que agrega valor no mel não é só o produto em si. Mel pelo mel, tem um monte de mel no mercado. Tem aqui, do diferente da Companhia da Abelha, é R$15 o litro. Não é mel também, porque o dele é falsificado, a gente sabe que é, né? Mas não é isso que vai dizer, o meu mel é bom. Isso não agrega valor. O meu mel, Companhia da Abelha, ele é bom. Os apiários eles estão situados em áreas tropicais reservadas, livres de poluentes químicos e lavouras. Um produto nobre que a abelha busca na flor. Abelhas livres que estão coletando ali todo o néctar que vem das flores, num ambiente limpo, de água limpa, longe de resíduos de defensivo agrícola, longe de resíduos industriais, ou seja, uma abelha que está no ambiente limpo. O mel da abelha, ele é um mel que ele estabelece o quê? Ele estabelece uma atividade biológica no organismo de aumentar a imunidade do organismo, de dar força, de dar energia, de dar uma capacidade de atividade diária acima do normal. É um produto que mata bactéria, fungo, levedura, vírus, que restabelece as funções intestinais, que devolve o metabolismo celular numa regularidade que dá vida para você. É assim que você vende mel. É como se eu estivesse, pessoal, vendendo mel para vocês. Isso que eu acabei de falar é o que eu falo para o consumidor, Thiago. E é como eu treinei os meus vendedores aqui na Companhia da Abelha para fazer. Assim você estabelece um produto a R$50 o quilo. Nós já falamos em lives passadas aqui também, nesse mesmo horário, professor, sobre essa questão de você ter um método correto, aplicar o método correto para chegar no resultado. E um dos métodos que você coloca é esse, que é a questão do conhecimento. Sim. Então o apicultor ele tem que ter o conhecimento, porque isso vai agregar no mel para que ele passe por uma confiança para o consumidor final. E é onde os nossos alunos do nosso curso online de apicultura da Cira Abelha, todos eles buscaram esse conhecimento. Porque ali dentro do treinamento, por exemplo, do nosso curso completo, a gente tem um módulo que é o módulo bônus Como Vender o Seu Mel. É ou não é? Isso aí. Onde a gente ensina
todo esse passo a passo aos nossos alunos. E o Du Machado, professor, ele fala assim, como é que vai usar as redes sociais, redes virtuais, ao favor do apicultor? Igual eu estou fazendo aqui agora. E eu não estou fazendo com vocês aqui agora? Eu não estou vendendo mel para vocês? Quem que já pensou, quem é apicultor, de convidar os contatos que vocês têm no Facebook de vocês, no YouTube, no Instagram? Olha, fulano, vou fazer uma live no domingo às 17 horas para falar sobre os benefícios do mel. Você já fez isso? Fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Qual que é o problema de conversar com a câmera? Eu não estou conversando com a câmera, eu estou conversando com vocês. É só você lembrar que no lugar aqui da câmera, eu estou vendo o rosto de cada um, estou olhando no olho de cada um, estou oferecendo o produto para cada um, estou garantindo que esse produto é bom, por quê? Porque foi eu que colhi, eu que embalei, eu que rotulei. Então o meu mel vale R$50 porque é o meu mel. Se o outro vale 15, 20 ou 25 reais, aí eu não posso falar pelo dele, porque não é meu mel. Então como que a rede social vai trabalhar ao seu favor? Fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. E rede virtual também, talvez seja a melhor forma de você levar o consumidor para o seu apiário, né? Sim, sem dúvida. O apicultor não sabe disso. Ele não divulga, não mostra o apiário, não mostra a produção. Os poucos que mostram ainda, às vezes mostram apiários ali que nem são bonitos. Feio, porque a gente vê de apiário feio, de caixa velha, quebrada, arrebentada. Não é? Uma mataiada que não tem tamanho, lixo no apiário. Gente, o apiário tem que estar bonito. O apiário tem que estar bem apresentado. O apiário, a pessoa tem que ver num vídeo e encontrar ali algo que está sendo feito com esmero, com carinho. O apiário tem que ser a extensão da beleza da natureza. O apicultor, ele tem que ter um tripé igual a gente tem aqui, né, Thiago? Ele tem que ter um celularzinho, e aí você vai chegar lá com o seu celularzinho. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui no apiário da Cia da Abelha para mostrar para vocês um trabalho bacana aqui, de colheita de mel hoje. E você com o seu celular na mão. Vergonha do quê? De oferecer o alimento mais saudável do mundo, Thiago? As pessoas estão perdendo a oportunidade de enriquecer com a apicultura. Pelo medo e pela vergonha de oferecer um alimento saudável. Isso é o que cada um tem que pensar desse outro lado aí da câmera aí, viu, pessoal? E usar a rede social, professor, para mostrar a florada. Mostrar a propriedade rural. Exatamente. Mostra a abelha. Isso, a abelha na flor. A abelha entrando e saindo da colmeia, você mostrar os favos de mel da sua colmeia, você pegar ali uma faquinha, um garfo desoperculador lá no apiário e abrir ali um favo ali de um mel operculado para o consumidor ver, ele encher a boca d'água. Com 10 segundos de vídeo, só aquela 10 colher segundos, afundando. Aquela assim. colher afundando no favo, o cara vai ficar doido. Eles não fazem isso com churrasco? Eles não fazem isso com cerveja? Refrigerante? Eles não fazem isso com aquele veneno do refrigerante? Eles não fazem isso com o veneno do açúcar cristal? Vamos fazer isso com o produto mais saudável do mundo, que é a abelha? Esse é o convite, meus amigos. Isso é que a gente tem que começar a analisar para poder ganhar dinheiro de fato com a abelha, tá bom? Professor, o João Paulo Souza está lá no YouTube perguntando pra gente qual que é a melhor maneira de vender o mel fracionado e qual é a embalagem mais vendável que agrega mais valor. Rapaz, pergunta muito boa. William, eu vou precisar da sua ajuda de novo, rapaz. Pega ali na estante nossa de mel um tamanho de cada modelo de mel, desde a bisnaguinha de 200 gramas até a garrafa de litro, para a turma aqui poder ver e acompanhar com a gente, né? Gente, tamanhos de embalagem tem diversos, né? A gente aqui na Companhia da Abelha, a gente tem aqui essa embalagem de 1000 gramas, que é a embalagem triangular, mas tem também as embalagens redondas. Essa aqui eu já mostrei, que é a amostra, né? A amostrinha de 100 gramas que a gente dá para o consumidor. O William tá pegando ali, pode trazer, William, tá beleza? A garrafa de litro também você pode pegar para nós. A gente tem hoje aqui na Companhia da Abelha, tá? Aproveitando, vendendo mel, né? Quem quiser comer um mel gostoso. O mel mais saboroso que existe no mundo, que é o mel da Companhia da Abelha, que eu colhi, eu embalei, eu rotulei e eu garanto, porque o meu nome está até no rótulo. A gente tem aqui, a bisnaguinha de 200 gramas, olha a rotulagem dela. A gente tem a bisnaguinha de 280 gramas, está aqui a bisnaguinha de 280. A gente tem a bisnaguinha de 500 gramas, pode ver que são todas bisnagas redondas. A gente tem a bisnaga de 1000 gramas, está aqui a bisnaga de 1000 gramas. E a gente tem a garrafa de litro, que como eu falei é de polipropileno, de PET polipropileno, que
que ela pega 1 litro. Olha que bacana. E ainda a triangular, que tem gente que gosta muito desse modelo triangular. Você tem uma oferta de, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 embalagens. Desde uma embalagem pequenininha até a maior de litro. Ah, não, professor, mas eu queria trabalhar só com 1, 2. Veja bem, meus amigos. O consumidor, ele tem na cabeça dele o seguinte: se você ofertar um mel para ele, apresentar uma bisnaga de 1 quilo, ah, não, 1 quilo é muito, eu queria aquela bisnaguinha de 200 gramas. Se você não tem, ele não compra. Se você tiver só a bisnaguinha de 200 gramas, inconscientemente, ah, eu queria aquela garrafa de litro, você não tem aquele litrão, não? Tem um litrão. Se você não tiver o litrão, ele não vai comprar. Então você tem que fechar o cerco. Você vai oferecer ao consumidor, você vai apresentar os modelos de embalagem para ele. Nossa, você tem todos os tamanhos? Quanto que é esse? Aí você dá o preço. E esse outro, quanto que é esse? Ah, e essa garrafa de litro? Essa garrafa de litro é R$60 o litro. A bisnaguinha de 200 gramas, nós vendemos hoje aqui a R$18, 200 gramas. R$18. Ah, Armindo, mas peraí. A garrafa de litro é 60 e a bisnaguinha de 200 gramas é 18. Ah, eu vou levar a garrafa de litro que é mais em conta. Mas por que ele levou de litro? Porque você deu para ele a capacidade dele analisar qual que é o produto mais vantajoso em relação à quantidade. Então, quando você oferta um mix de produtos, esse consumidor ele busca. E dentro disso, se ele ainda partir para um processo de beneficiamento, dele fazer aqui, por exemplo, um mel com geleia real. Dele fazer aqui, por exemplo, um mel com própolis. Dele fazer aqui, por exemplo, um mel com pólen. Né? Dele fazer ainda um mel com própolis, pólen, geleia real, só que acabou, né, Janaína? Já vendeu, né? A Janaína preparou essa semana o mel com própolis, pólen, geleia real. Tiago, já acabou, cara. Já foi vendido. Mas para vender o nosso amostragem aqui. Pois é, vendeu a amostra porque acabou de lá de baixo, vendeu tudo. E aí foi obrigado a pegar, né, Janaína, o mel com própolis, pólen, geleia real e vender também, né? Tem aí um aí ainda? Ah, tem o outro esse aqui. Não para vender, não. Mel com própolis, pólen, geleia. Mas esse não é o que você fez, não. Esse é o outro que estava ali na estante, né? Então, gente, ainda oferta esse mix de produtos. E quanto vale, professor, esse que está... Para vocês terem uma ideia de comparação, pergunta boa, né, Thiago? 1 quilo de mel. 1 quilo de mel, R$50. Um potinho do mel com própolis, 300 gramas, a gente vende a R$25. Então 1 quilo vai para quanto? Na casa de R$80. O mel com pólen é a mesma coisa, R$25, vai para casa de R$80. O mel com geleia real, que a gente vende a R$40, vai um pouquinho de geleia real, R$40, ele vai para mais de R$120 o quilo. O mel com própolis, pólen, geleia real, que a gente vende a R$60. Então 1 quilo dele vai para próximo de R$200. É assim que vende mel e ganha dinheiro. E eu não estou falando ainda dos cosméticos, hein, Thiago? Que quando a gente vai para a área dos cosméticos, aí a gente está falando o quê? A gente está falando de lucros da ordem de 600, 800, tem produto que dá até 1000% de lucro. Olha só, professor, Leomar Santos, ele tá lá no Facebook. Ele disse que tirou 16 quilos de mel de uma colmeia no telhado. Ele vendeu tudo a R$30 o quilo. E agora todo mundo tá querendo. Ele falou que vai ter que montar uma apiária agora, professor. Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer, montar seu apiário correndo para você ter mel e aumentar o preço do seu mel. Que se você produzir o seu mel, vendeu assim, meu amigo, tá de graça. Então aqui a pergunta, de acordo com a pergunta do João Paulo. O João Paulo quer saber como é que faz para precificar o mel dele. Ele pergunta, como é que eu sei quanto é o valor que eu vou colocar no meu mel, de uma forma que eu consigo vender barato, mas ao mesmo tempo dê lucro, não ficar no prejuízo? Você vai dentro das grandes redes de supermercado. Dentro das grandes redes. Você vai lá dentro do Carrefour, você vai dentro do Extra, você vai dentro da rede Pão de Açúcar, você vai lá, qual outro hipermercado que tem? Walmart, vocês vão dentro dos hipermercados, tá? Até os atacadistas hoje, todos vendem mel, tá? Você não vai na feira. Feira não é parâmetro para você pegar preço de mel. Lá não vende mel em quantidade, vende mel em quantidade no supermercado. É onde um entreposto coloca o mel. Então lá é que vai ser o seu parâmetro de preço de quanto que ele vai chegar ao consumidor. Se você chegar hoje dentro dessas redes todas, Carrefour, Walmart, Sam's Club, você chegar nos atacadistas aí, Atacadão Costa, né? O Atacadão que é do Carrefour,
você encontra mel hoje ali na faixa de R$50 o quilo. É esse o preço. Você vai encontrar lá R$50 o quilo, você vai encontrar a bisnaguinha de meio quilo na casa de R$30, R$35 a bisnaguinha de 500 gramas, você vai encontrar a bisnaguinha de 200 gramas na casa de R$20 a R$25 e a bisnaguinha que é bem pequenininha na casa de R$18 a R$20. Então, se o Carrefour vende a R$50 o quilo... E vende muito... significa que tem mercado, não é? Tiago, ele vende a tal ponto... O Carrefour vende tanto mel a tal ponto deles irem lá na Apis Flora em São Paulo, virar e falar assim, olha Apis Flora, eu preciso desse 1 quilo de mel, eu quero comprar de você 50 toneladas desse mel, mas ele tem que vir embalado com o meu rótulo escrito Carrefour, mel Carrefour. Tem mel Carrefour. Não tem uma abelha o Carrefour. Não tem... Aonde que vai... Já imaginaram o gerente do Carrefour entrando no apiário, William? Não é? Pegando aquele roupão amarelo para ir colher mel. O cara nem quer saber, mas ele quer o mel. Porque o consumidor que está indo no Carrefour quer comprar mel. Então tem mercado. Tem mercado a ponto dele até investir numa marca própria dele. Se um Carrefour enxerga nisso um grande mercado, que o diga o apicultor que ainda está achando que venda de mel é dentro de uma garrafa caninha 51 com sabugo de milho. Não, porque o consumidor, ele até imagina, se está na gôndola do supermercado, é produto industrializado. Industrializado. Um produto desse aqui, que vem direto do apicultor, vem direto da abelha, que é puro, tem muito mais valor comercial para o consumidor do que um produto do supermercado. Do que aquele que está no supermercado. E o do supermercado, ele é industrializado porque entrou dentro do entreposto. Mas ele não mudou a característica dele, é mel. O mel que está dentro do hipermercado é mel de abelha. Ele não é mel adulterado. Mel adulterado, na maioria das vezes, é o sacoleiro que se abatendo de porta em porta. Olha o mel, R$15 o litro, puro mel de jataí. Não sei se mel de jataí pode ser vendido fora da refrigeração. Mel de jataí tem que ficar em geladeira. E normalmente a bisnaguinha de quanto? Bisnaguinha de 100 gramas. Não existe litro de mel de jataí. A picaretagem começa daí. Só daí o consumidor ele já teria plenamente condições de estabelecer ali a qualidade do produto. Então, se uma rede de supermercado ela está buscando estabelecer até uma marca própria para o produto, por que nós que somos apicultores estamos ainda relutando, esperando cooperação? Não é isso, pessoal. É a gente ir à luta. Quem quer, vai à luta. Quem não quer, arruma desculpa. E o que tem de apicultor arrumando desculpa para poder ganhar dinheiro com o mel, Thiago, não está no gibi. Olha o pessoal da Apiário Meliponário Figueiredo aqui, professor, já acompanha, a gente tem muito tempo. Sim, já. Grandes amigos aí. Estão falando assim, ó, eu estou faturando mais com mel do que com o meu salário de professor municipal. Se olha bem. Eu tenho fracionado a partir de R$6, 100 gramas, até 1 quilo por R$50. E não vejo ninguém reclamar do preço. Tá vendo? Porque tudo é a maneira de oferecer. Parabéns aí, pessoal da Apiário Figueiredo. Bom demais. Esse testemunho de vocês é que dá a valoração e que dá a confiança naquilo que a gente tem passado para vocês. Professor, no momento que o professor Armindo vem aqui na frente da câmera, fala com o pessoal do outro lado, fala com o apicultor, fala com o iniciante, passa o conhecimento para ele de como ele vai abordar o consumidor, do que ele tem que levar para o consumidor. Não começa a ter uma certa responsabilidade do apicultor de levar esse conhecimento para o consumidor para criar esse mercado dele, para não ficar só esperando acontecer no marasmo. É porque a coisa está na mão do apicultor, né, Thiago? Ficar esperando, se eu simplesmente faço os produtos e fico aqui parado, sentado, esperando, eu vou continuar sentado esperando. Tem que ter a atitude de ir até o consumidor, de oferecer ao consumidor. Ah, mas eu não sei vender. Entra no cursinho de venda. Faz um cursinho de venda. Tem curso online na internet que você paga barato, você tem todas as técnicas ali de venda para poder oferecer o produto. Faz um cursinho de marketing. Tem uma opção melhor, professor. Faz o curso da Companhia da Abelha. Faz o curso. Aprende apicultura. E sem pensar na turma que de repente está aí achando o que pode fazer. E então, vão vir aqui para o curso da Companhia da Abelha, o curso online de apicultura da Cira Abelha, onde eu tenho um módulo completo. Como vender o seu mel. E ali a gente explica esse passo a passo
de venda de marketing, embalagem e rotulagem, de como que seu produto vai chegar a R$50 o quilo para o consumidor. Professor, José Moreira tá lá na Alemanha e falou pra gente assim, olha, eu tô aqui no norte da Alemanha e aqui só tem mel chinês, que não vale nada, que não é porcaria. mel. Porcaria pura. Você vê como é que tá carente o mercado, professor. E conta pra gente, quando não é o mel chinês, porque na Alemanha chega mel do mundo inteiro. Conta aí pra gente quando chega mel de outros países, que são países ali de tradição de venda. Por exemplo, o mel australiano, né? Quanto que ele chega aí na Alemanha? Conta pra gente aqui no bate-papo, pra gente receber aqui e trazer pra turma, meu amigo. E o Felipe Lemos, professor, traz uma mensagem bacana aqui. Fala que não adianta ficar reclamando. Quem estava fora do método vai migrando para o método, vai aprendendo com o professor, e se não dá pra fazer tudo de uma vez, aos poucos ele vai migrando até chegar completamente redondinho no método, né, professor? E é irreversível esse processo. Ah, não, eu vou entrar e vamos ver se vai dar certo esse negócio do método, e aí eu vou aplicando. Quando ele cai no método, é um caminho sem volta. Quando ele cai no método Cia da Abelha, desde a montagem do apiário, a produção do mel, o beneficiamento correto do mel dentro de aspectos éticos e legais, que não é fazer porcaria. Você fazer um produto de qualidade. Você estabelecer a venda do produto chegando ao consumidor com valoração, ele custando, ele gerando lucro para você, esse é um caminho irreversível sem volta. Os alunos do curso online da Companhia da Abelha, os nossos mais de 1.200 alunos, todos eles hoje têm uma tecnificação onde a venda de mel deles é, na média, R$50 o quilo, né, Thiago? Verdade, professor. O professor Marlene trouxe um ponto muito bacana que ninguém tinha trazido ainda. Ah, professor, mas eu não tenho licença para vender o mel. Como é que eu faço? Aí você vai estabelecer hoje, até começando, há 30 anos atrás, Thiago, lá no final dos anos 80 para 90, você conseguir um registro sanitário era a coisa mais impossível do mundo. Vinha o fiscal, colocava tanto empecilho, tanta dificuldade, por quê? Porque a portaria naquela época não eram as portarias, não eram as normativas para o mel. Não existia normativa para o mel. Era a portaria 001 do leite. Então, quando vinha um fiscal sanitário para poder fazer o registro da sua unidade de beneficiamento de mel, ele estava achando que ele estava vindo registrar leite. E o que isso aqui tem a ver com leite? Nada. Então você tinha que montar um entreposto de leite para você poder ter um registro. Tanto que no final dos anos 90 tinham apenas 20 entrepostos no país. E todos eram entrepostos de leite, que beneficiavam o mel. Nada a ver, né? Nada a ver. Era caríssimo o investimento. A partir de 98, quando saiu o Fórum Nacional da Agricultura em Brasília, que separou as normativas para o mel e que começou a constituir uma legislação para o mel, aí a coisa começou a mudar. Depois, agora, 2016 para 2017, veio o novo RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. E aí abriu o leque. Porque hoje, o apicultor ele tem a opção de montar a casa do mel dele a nível municipal, no serviço de inspeção municipal. Ele vai ter um investimento aí da ordem de 30, 40 a 60 mil reais para poder estabelecer essa casa do mel. Um registro a nível estadual, que são os selos do Serviço de Inspeção Estadual, e mesmo o registro a nível federal, que é do Serviço de Inspeção Federal. Mas a grande novidade é qual? As duas grandes novidades. A primeira é a opção de você desenvolver o selo arte. Não estamos mais falando nem de inspeção estadual, nem federal, nem municipal. Agora você tem a opção de fazer o registro do selo arte. Que é a primeira opção, né? Que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília, já foi sancionado pelo Presidente da República, e agora as inspeções estaduais estão no processo de quê? De adaptação para poder aprovar o selo arte. Você vai ter uma casinha do mel registrada no selo arte, que ela vai poder trabalhar um volume de até 40 toneladas de mel ano, ou seja, muito mel, 40 mil quilos de mel ano, e você fazer todo o beneficiamento com registro. É um investimento barato que dá para fazer. E a outra é a terceirização do registro. A terceirização do registro é você buscar, igual o Carrefour, que buscou lá o pessoal da Apsflora, para poder conduzir e trazer o rótulo do Carrefour, é você pedir um entreposto para beneficiar o seu produto, você fazer uma contratação com ele através de um processo de beneficiamento que vai ser feito no entreposto, ele vai envasar o mel, só que com o seu rótulo.
Não é rótulo do entreposto, é o seu rótulo. Vai ter o número de CIF dele, do entreposto, mas é o seu rótulo. Tempo que sai esse registro? Hoje, em média, 30 a 45 dias. Aonde que isso existia há 30 anos atrás, Thiago? Então, hoje, registro é a coisa mais fácil do mundo. Ué, professor, mas eu não sabia disso? Claro que não. O atravessador, ele não diz isso. O atravessador não informa. O atravessador, ele coloca medo. Ele diz que você não pode vender o produto porque seu produto não tem registro. E que você não tem condição de pegar o registro porque o CIF custa muito caro, você vai ter que investir 4 milhões de reais. Esse é o papo de quem quer te enganar. Porque um registro sanitário hoje, você faz um investimento muito pequeno, da ordem de em torno aí de 4 a 5 mil reais, e você faz uma terceirização de registro do CIF, que em 40 dias você tem o seu mel cifado. E aí? Aí cai no mesmo ponto. Quem quer faz. Agora quem não quiser, não vai ter nem desculpa, Thiago. Porque não tem desculpa. Agora é partir para a venda e ganhar muito dinheiro vendendo mel. Verdade.